Vamos orar, então. Que sem o Espírito Santo ninguém faz nada. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por essa noite maravilhosa. Pai, receba esses louvores que a gente ministrou ao Senhor. Pai, muito obrigada pela Tua santa presença aqui nesse local. Espírito Santo, sabemos que o Senhor está aqui e o Senhor é a pessoa mais importante desse local. Leva o nosso coração onde o Senhor deseja, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Usa minha boca para que não seja de fato as minhas palavras, mas sim as suas palavras, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Cara, que privilégio que foi, né? Que privilégio que foi viver aquilo, um derramar mesmo da glória de Deus ali naqueles dias, sabe? Deus, ele se derramou, ele alinhou, ele exortou, puxou a orelha, ele aprumou a igreja de uma maneira maravilhosa. A gente experimentou, assim, de fato, um pouco do reino de Deus ali, né? Sabe? Da glória de Deus sendo derramada sobre a nossa vida, né? Tipo assim, eu fico pensando sobre isso, né? Cara, que privilégio a gente viveu ali, né? Encontrei o reino de Deus. E agora, o que eu faço? Porque tem que gerar alguma resposta no meu coração, né? Porque senão se passa. Tem uma palavra, uma mensagem, vou começar com esse texto. Esse texto vai ser o texto, assim, prumo da nossa mensagem, mas depois a gente vai falar mais, vai ter bastante Bíblia, como de costume. Que diz assim, lá em Mateus 13. Olha o que Jesus fala sobre a nossa resposta em relação ao reino de Deus. Mateus 13, versículo 44. A parábola do tesouro escondido. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma boa pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Primeira coisa aqui, que a pessoa que ela encontra o reino dos céus, ela fica transbordante de alegria. A gente saiu do retiro, né? A gente começou a ver no Instagram ali a galera postando. Uau, foi máximo. O grupo do retiro ali, a galera bombando, mandando um monte de mensagem, né? O Thiago mandando várias piadas ali que só ele ri. Mas glória a Deus. Tô brincando, mas... todo mundo está empolgado, né, cara? Foi um mover mesmo, né? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente está transbordante de alegria. E a gente tem que fazer alguma coisa que muitas vezes, quando a gente está transbordante de alegria, é o momento no qual a gente toma grandes decisões. A gente teve um grande derramar lá em Atos 2, que a gente chama de Pentecostes, e derramou o Espírito Santo de uma maneira sobremaneira ali, foi surreal, e causou uma resposta nos discípulos. Eles começaram a tomar grandes decisões. Decisões assim, bravas. Eles foram perseguidos a ponto de Pedro e João, se eu não me engano, eles foram presos, açoitados. Falaram assim, uau, que privilégio ser açoitado pelo meu Senhor. Outros deles falaram assim, não querem saber de bens, colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Porque eles estavam transbordantes de alegria por terem tido um encontro palpável com o reino dos céus. E isso é muito parecido com aquilo que a gente viveu nesses dias, né? Mas se a gente não fizer algo agora, nesse momento que nós estamos vivendo esse êxtase, isso vai passar. E daqui a pouco, vamos precisar de outro retiro. E aí, outro retiro. Porque, de fato, toda vez que a gente tem um encontro com a glória de Deus, isso tem que gerar algo no nosso coração. E aí, então? E agora? Agora que eu encontrei o reino de Deus, o que eu faço? Olha que essa pessoa que encontrou o reino dos céus, ela fica transbordante de alegria. Então ela vai lá e vende tudo o que tem. Tudo aqui é a palavra-chave da coisa. Lá no retiro, né, a gente passou por várias curas, vários momentos de exortação. E aí você fala assim, poxa, Lídia, amém, vivi mesmo. Eu abri mão do meu pecado ali. Glória a Deus por isso, né? Pessoas reconciliadas com Jesus ali, se entregando, se arrependendo, chorando. Glória a Deus por isso que a gente viveu. Aí você pode me perguntar assim, é o que? Abrir mão do meu pecado. O que mais que eu preciso de abrir mão agora? Você, olha, pecado é o mínimo, é o primeiro. Para começar é o pecado, né, gente? É só o começo da coisa. Mas de fato... que eu, né, na medida que fui caminhando com Deus, vocês ouviram um pouco do meu testemunho, mas eu descobri que Deus, ele lida com a gente por camadas, sabe? Ele não lida com tudo de uma vez, porque a gente não daria conta de lidar com tudo de uma vez só. Então ele vai fazendo por camadas. Quando a gente fala de pecado, eu gosto de muito pensar numa imagem de uma árvore, né? Pensa numa árvore, e né, nós, no caso, somos a árvore.
E essa árvore está dando alguns frutos podres. Aí vai lá o jardineiro gentilmente e poda esses frutos. Amém. A gente foi lá e removeu os pecados. Mas se eu não tratar e não permitir que o tratamento venha, vai passar 3 meses ou 1 mês, esses frutos podres, eles vão nascer de novo. Porque o problema, ele não está no fruto podre em si. O problema está na raiz. Na raiz que está gerando esse fruto. E o fato é que a primeira camada que Deus toca com a gente é identificar o fruto podre. O pecado. A gente vai lá e lida com ele. Glória a Deus, podamos ele. Agora, antes que ele cresça de novo, eu preciso de localizar a raiz desse pecado. E aí começa mais uma camada do tratamento. Por exemplo, vamos falar um pouquinho aqui da idolatria. Que poderia ser definida assim: adorar ou servir qualquer coisa no lugar de Deus, do Deus verdadeiro. Dar algo ou alguém, dar a algo ou alguém o lugar que só Deus deve ocupar. Êxodo 23:5, não precisa de vocês abrirem. Deus está ali fazendo uma proibição para que aquele povo adorasse a outras imagens, outros deuses e imagens. Você olha, ok, ponto aqui. Na lei, a gente chama, né, na lei, quando a gente fala da lei, a lei ela é a sombra dos bens vindouros. Então, amém, nós temos aqui uma sombra. Deus está falando, não adorem a ídolos feitos por mãos humanas. Não adorem. Ok, ponto. Não podemos idolatrar. E obviamente está muito nítido aqui que idolatria é pecado. Amém? Glória a Deus, estamos claros com isso? Mas vamos puxar um pouquinho na raiz da idolatria. O que é a raiz da idolatria? Se você abrir a sua Bíblia, lá em Ezequiel 14:3, vai estar escrito assim: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração e tropeçaram naquilo que os leva à iniquidade. Então, quando a gente fala de idolatria, idolatrar um Deus criado por mãos humanas, temos aqui um fruto. Mas agora eu vou tirar esse fruto. Vamos lidar com a raiz desse fruto. E tem uma coisa que Tim Keller, no seu livro, né, ele tem um livro que se chama Deuses Falsos. E ele que propagou esse conceito, que é da idolatria funcional. Que é o termo usado para descrever qualquer coisa que uma pessoa ama, confia ou obedece mais do que a Deus. Mesmo que ela não reconheça isso externamente. Não se trata apenas de ídolos visíveis, como imagens, mas de ídolos do coração. Desejos, pessoas, status, dinheiro, conforto. No livro de Deuses Falsos, Tim Keller mostra que como coisas boas, como família, trabalho, sucesso, amor, podem se tornar ídolos funcionais quando ocupam o lugar de Deus. Então, de uma maneira mais específica, mais assim clara, né, depois desses conceitos aqui, idolatria, segundo Tim Keller propagou pra gente, é adorar, honrar ou servir a algo com a intenção de obter um benefício pessoal. Vou dizer para vocês, muitas vezes, aquilo que nós estamos aqui chamando de culto, Deus está lá em cima chamando de idolatria. Por quê? Vamos supor, estou lá fora, vivendo a minha vida, batalhando, querendo casar, querendo construir uma casa, querendo ser próspero. E aí eu estou descobrindo que lá fora não está funcionando, porque lá fora ninguém quer casar. Então, quer saber? Eu vou para a igreja, porque o povo da igreja quer casar. Mal sabe que não é bem assim, mas amém. Aí eu vou para a igreja e eu começo assim, olha, eu vou para a igreja buscar um casamento. Aí eu começo a adorar a Deus. Porque Deus, família, Deus é família, etc. E aí quando eu encontro isso, eu pego a família e tchau Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui como se Deus viesse desviado para o culto. Ele chega aqui e eu passo o culto inteiro tentando converter a Deus ao meu próprio coração. Eu fico adorando a Deus, quem sabe se eu adorar bonitinho, Ele vai fazer aquilo que eu quero. Aí o que eu faço? Eu pego ao meu Deus, o único ser divino, e reduzo ele a um ídolo. Isso é idolatria. Porque na verdade, né, eu falei um pouco ali, mas eu queria falar com mais calma hoje, lá no nosso retiro, que, desculpa, só baixar aqui. Que a Bíblia em si, ela não reconhece nenhum outro Deus, além do nosso Deus. Ela fala de coisas criadas por mãos humanas. Deus que foram criados por mãos humanas. Basicamente, vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem na Igreja Católica, nada contra a Igreja Católica, quem vai, glória a Deus. Mas vamos dar um exemplo aqui palpável. A gente tem lá, não sei qual é o nome do santo, mas é um santo casamenteiro. Aí eu vou lá e queimo uma oferenda para esse santo, uma vela para ele. Porque eu estou querendo casar.
O nome disso é idolatria. E a Bíblia não reconhece nenhum ser divino a não ser o nosso Deus. Paulo fala isso pra gente lá em Coríntios 8, versículo 4. No que diz respeito a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo de si nada mesmo. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Por quê? Ainda que também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há só um Deus, o Pai de todos, a quem são todas as coisas, e para que existimos, e é um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Então, está falando aqui pra gente que não existe nenhum ídolo, não existe nenhum Deus. O fato é que a história é o cemitério de todos os deuses. O Deus da era romana, da era egípcia, está tudo na história. Eles não existem mais hoje. A história conta sobre eles, mas eu não consigo mais palpar. Eles ficaram por lá. O nosso Deus é o único ser divino. E o que eu faço? Eu pego o meu Deus divino e tento reduzir ele àquilo que eu posso palpar, de forma que ele possa me dar aquilo que o meu coração quer. E o fato é que a verdadeira idolatria, ela vai começar no nosso ventre. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses, se eu não me engano. Filipenses 3,18. Pois muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora lhes digo, e até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Então a verdadeira idolatria, ela começa dentro de mim. É aquilo que está no meu coração. É aquilo que eu estou buscando. O fato é que Deus, quando Ele vem tratar e Ele encontra o reino dos céus, Ele pede tudo. Ele inclusive vai pedir aquilo que está no seu próprio ventre. E muitas vezes a gente pega coisas listas que são maravilhosas, como eu citei mais um pouco, a família. E reduzimos isso, aquilo que está no meu ventre. Eu quero muito me casar, então eu vou adorar muito a Deus e pedir muito marido. Reduzo Deus a um ídolo. Eu reduzo Ele a um ídolo. Em vez de eu adorar a Deus, eu estou idolatrando a Deus. E o fato é que a adoração, ela me transforma. Mas a idolatria, ela vai me deformar. Ela não vai me transformar. E outros exemplos que a gente poderia dar, por exemplo, a família, como falamos um pouco atrás aqui agora. Lucas 14, 26 dá esse exemplo para a gente. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não está falando que Deus ele é anti-família, até porque Deus ele é pró-família. O reino dos céus é família. O problema é quando a família vai ocupar no seu coração o lugar de Deus. Porque existe um lugar no seu coração que só Deus pode ocupar. Jesus também fala lá em Lucas 14, 16. Porém respondeu Jesus, um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. A hora do banquete enviou o seu servo para dizer aos convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas a todos começaram a responder e apresentar desculpas. Um disse, casei-me e por isso não posso ir. Quando buscamos a Deus por um casamento e depois de conseguir afastamos dele para cuidar da família, chamar isso de busy, isso é uma desculpa. Porque a nossa família ela deve estar envolvida na nossa busca pelo Senhor. Outra coisa que é muito nítida também, isso fica para nós que estamos aqui, por exemplo, é a posição, liderança, poder. Até aquelas coisas que dizem respeito ao reino dos céus. Na terceira carta de João, lá no versículo 9, olha o que ele diz. Escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá a acolhida, não nos recebe. Pensa só o cara, gente, fala sério. O discípulo do amor, o apóstolo do amor, querendo pregar na sua igreja, você não deixa. Porque você quer aparecer, porque você quer exercer a primazia. Então, muitas vezes, tem pessoas utilizando até desse palco aqui, não aqui na nossa igreja, em nome de Jesus, mas de forma bem geral mesmo, não falando especificamente sobre um local, mas de uma maneira geral. Tem pessoas utilizando do ministério e da posição de poder para, de fato, apagar e afagar o seu próprio ventre, aquilo que eu quero. Então, aquilo que eu quero, eu vou usar a igreja, eu vou usar o ministério para me dar aquilo que eu quero estar num local de primazia. No fato é, você está adorando o seu próprio ventre. Você está buscando aquilo que você mesmo quer. Você está reduzindo ao Deus Todo-Poderoso, usando o ministério dele, a igreja dele, quando o fim é você mesmo.
Então a idolatria, de uma maneira bem direta, ela nada mais é do que adorar a Deus com um fim em si mesmo. Porque de fato, quando Deus chama a gente conta o reino dos céus, Ele fala que a gente vende tudo, tudo é tudo, inclusive os seus próprios desejos. Porque o pecado, isso é o mínimo, gente, não tem como, Deus é santo, Ele não vai lidar com o pecado. Mas Deus agora Ele te traz para uma camada um pouco mais profunda. Vamos lidar com a raiz disso aí? Porque lá no retiro eu compartilhei um pouco do meu testemunho com vocês e lidei aqui com o meu pecado, que era nítido, que não precisava de discussão, era um pecado. Lidei com isso. Vim pra cá, agora eu estou resolvendo, estou indo pra igreja. Mas Deus começou a tratar comigo em coisas mais íntimas. Olha só, qual que era a razão disso? O que eu estava buscando quando eu tinha aqueles relacionamentos indevidos? Na verdade, eu estava buscando algo que até era santo. Meu chamado, por exemplo. E muitas vezes o meu chamado, se eu coloco ele acima de Deus, o meu chamado se torna o meu verdadeiro Deus. Porque é o que está no meu ventre. Aí eu uso o Deus como um ídolo para cumprir o meu chamado. Que na verdade, eu sou meu próprio Deus. E eu quero estar lá em cima. E aí, de fato, a linha é muito tênue. A linha é muito tênue aqui. Nossa, Ney, o que eu posso sonhar agora? Porque Deus está preocupado com coisas tão nítidas, tão precisas. Ele conhece o nosso coração, é Ele que nos sonda. E Jesus, Ele tem uma história que está lá em Marcos 10, que diz assim: quando Jesus saía para seguir o caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando diante dele, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude a ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro aos céus. E você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Isso aqui é o jovem rico. Muitas vezes quando a gente lê essa história, a gente pensa que ele estava assim: e aí, Jesus, como que vai teu dia aí? O que eu faço para te seguir, para acompanhar a salvação? Sou um cara top, gente boa, pai de família, honra minha casa. Tá tudo certo, agora é só você me dar o selo aqui para eu entrar para o céu. Não foi bem assim que aconteceu isso. A Bíblia conta pra gente que ele chegou de joelhos para Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para ganhar o reino dos céus, para herdar a minha salvação? Ele estava entusiasmado, como muitos estavam no retiro, ajoelhados, se entregando. O que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele falou: olha, você está cumprindo os bons mandamentos? Só que Jesus identificou um ídolo escondido no coração dele. Esse jovem não estava disposto a abrir mão desse pequeno ídolo. Que de fato nem sei se era pecado, porque às vezes ele só tinha dinheiro. O dinheiro, ele não é pecado. O amor ao dinheiro é um problema, mas o dinheiro em si é uma ferramenta para abençoar e para avançar o reino dos céus. Mas o amor ao dinheiro, isso sim é um problema. E Cristo aqui viu uma pequena raiz no coração dele de idolatria e falou assim: você vai ter que me dar esse ídolo. Aí eu falo: nossa, mas aí vender tudo? Falo assim: nossa, Jesus, eu sirvo ali na igreja, eu faço o que é para fazer, mas dar tudo é pesado. E aí aquele jovem, ele foi embora. Jesus, ele viu o coração dele, sabe? A W. Tozer, ele disse assim: se você tem alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. E depois de jogar uma bomba assim no nosso coração, fica assim: poxa Deus, ficou meio complicado, né? Meio tênue aqui, né? O que eu posso sonhar agora? Como que eu posso sonhar? Porque eu quero ministério, eu amo ministério, eu quero uma família também. Estou na fila da espera aí. E aí, Deus, como que eu faço? Como que eu vou saber se eu não estou idolatrando essas coisas? Ou se eu, de fato, se isso é para sua glória, para sua honra? E aí, essa interpretação, ela não é minha. Eu aprendi ela numa escola, numa aula. Não sei quem é o autor, mas eu vou trazer para vocês aqui, glória a Deus pela vida dele. E essa passagem vai estar na interpretação do sonho de José. Na verdade, nos sonhos que José interpretou quando este estava na prisão. Lá em Gênesis 40, Faraó se aborreceu com um dos seus servos e mandou o copeiro e o padeiro para a prisão onde José era governador. E aí um dia, eles estavam lá e acordaram meio atordoados, assim, chateados, porque eles tinham tido um sonho ruim. E aí eles estavam ali tristes e José perguntou para eles: por que vocês estão tristes assim? Eles falaram: não, tivemos um sonho, não há quem interprete. E aí vem José, preciso: por acaso não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me os sonhos, por favor. E aí o copeiro-chefe contou o seu sonho. E José lhe disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim.
Nessa videira haviam 3 ramos. Ao brotarem as flores, se abriram os cachos e produziram uvas maduras. Pausa aqui. Uma videira com ramos e frutos. Quem é a nossa videira? Jesus. Então vamos imaginar que essa videira aqui, ela está apontando para Jesus. E aí, o copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, espremi no copo de Faraó e entreguei o copo para ele. Olha o que ele fez. Ele pega da videira que é Cristo, ele serve, ele trabalha e ele entrega para outra pessoa. Veja que a promoção dele não era o objetivo do sonho dele. Mas como consequência, ele foi promovido. Porque ser copeiro naquele tempo era um alto escalão para eles. Era alto cargo de honra para eles. Mas o objetivo do sonho desse copeiro não era a sua promoção. Era servir. Era pegar da cruz de Cristo. Pegar da videira. Servir, trabalhar o próximo. Isso parece muito com o grande mandamento, né? O segundo grande mandamento, né? Senhor Deus de todas as coisas, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E você serve o teu próximo. Diferentemente, nós temos um outro sonho, que é o sonho do padeiro. Já começou mal, né? Porque o padeiro viu assim, viu que a interpretação foi boa para o copeiro. Falou assim, se foi boa para ele, pode ser que seja boa para mim também. E foi lá contar o sonho dele. Olha o que ele diz aqui. Versículo 16. Começa assim. Vendo que a interpretação era favorável, o padeiro-chefe disse a José: também tive um sonho. Havia 3 cestos de pão sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todos os tipos de comida assada. Tem uma tradução que usa essa frase aqui: arte de padeiro. E aqui está apontando para habilidades naturais que o padeiro tinha. Dons que ele tinha. E pensa que quando ele tinha que colocar aquelas 3 cestas sobre a cabeça, a imagem que me vem na mente é daquela... Como é que era aquela mulher que usava as frutas na cabeça? Eu não me lembro o nome dela. Carmen Miranda. Aquela pessoa que queria aparecer. Ele queria pegar os dons dele e colocar no alto, sobre a cabeça dele. Ele queria pegar o dom dele e se autopromover. Veja que o sonho dele não era para servir. O sonho dele, de fato, era a sua autopromoção. Muitas vezes a gente usa os nossos dons e talentos, seja aqui no ministério e seja para outras coisas lá fora também. E a nossa intenção do nosso coração é uma autopromoção, é um elogio, é uma posição de destaque. Na verdade, o meu sonho é sobre mim mesmo. E esses sonhos, eles são para a morte. Como foi no caso do padeiro. A gente sabe que no final do sonho, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó mandará cortar a sua cabeça e pendurá-la numa árvore. E as árvores comerão a tua carne. Então aqui, o sonho dele, que queria se autopromover, resultou numa morte. Então você que vai ter que de fato sondar o seu coração e ver aonde que está a sua idolatria, aonde que o seu mente está direcionando. O objetivo do teu sonho, daquilo que Deus colocou no seu coração. Você tá direcionando isso para você mesmo ou para Cristo? Porque se for para Cristo, Deus não tem problema nenhum em promover você, em te dar o teu sonho. Ele não tem problema com isso. O problema é quando esse sonho ocupa no seu coração um local que só ele poderia ocupar. E aí, nós temos que pensar em características dos meus sonhos. Quero usar o que é de Cristo ou o que é meu? Quero servir ou aparecer, como os fariseus faziam? Qual é o resultado? Estou provando, vida ou morte? Se o meu sonho é correto, devo vigiar a motivação do coração para não estragá-lo. Se o meu sonho é errado, devo corrigir a motivação do coração para consertá-lo. Então, se o seu sonho é um sonho bom, como muitas vezes o meu sonho é bom, eu acredito que o meu sonho é bom, mas eu devo sondar a motivação do meu coração para que eu mesmo não estrague o meu sonho, para que eu mesmo não estrague o meu chamado. Se o meu sonho é indevido, eu devo corrigir a motivação do coração para então poder consertar e ter esse sonho renovado. Por exemplo, se eu tenho uma família, e se eu estou usando Deus como um meio de conseguir essa família, na hora que eu conseguir essa família, gente, isso vai me afastar de Deus. E eu não vou conseguir levar a minha família para o Senhor. Semana eu ouvi um testemunho de uma senhora, que ela é mãe de 5 filhos, e ela já morreu bem velhinha. E ela no final dos seus dias ali, ela já estava com 90 anos, morreu de câncer. E no final ela estava assim, gente, para de orar por mim. Chegou minha hora, deixa eu partir. Já fiz tudo que eu tinha para fazer. Me deixa encontrar com o meu Senhor. E amém, ela faleceu, foi para a glória, porque crente não morre, é promovido. E um dia um dos filhos dela, que é um pastor colombiano,
estava lendo ali o diário dela. E ele viu a história dela, contando dos pensamentos ali dela, enquanto ela tinha seus devocionais. Um dia ela encontrou Jesus. E aí, ela teve a oportunidade, o privilégio de se tornar mãe. E ela era a pioneira da família dela, a primeira a ser cristã na família dela. E ela entendeu do Senhor que aquilo era um privilégio. E que ela ia se esforçar a vida inteira dela para conduzir e ensinar os filhos dela a temerem a Deus, para que eles pudessem servir a Deus. E no final da vida dela, ela tinha 5 filhos. 4 eram pastores. 1 era ministro de louvor. Então ela falou assim: está consumado, já posso morrer. Fiz o que eu tinha para fazer. Essa mulher, ela viu a glória de Deus. E ela viu o sonho dela, viu o chamado dela. Falou: não, isso daqui é para Deus. Tá tudo certo, já tinha o que fazer. Porque se o seu sonho acaba em você mesmo, aí é um problema. Porque aquilo que é eterno, aquilo que é chamado, isso acaba na eternidade. São os seus filhos que vão continuar, é a tua próxima geração que vai continuar. Não queira ver o seu sonho cumprido na sua própria vida. Porque se você consegue ver, se você consegue medir, acabar com esse sonho nas suas próprias mãos, gente, esse sonho, ele é seu, ele não é de Deus. Porque o sonho, quando ele é de Deus, ele tem que ser maior do que você. Ele tem que acabar na próxima geração. Outra coisa que eu tenho que ver aqui, cara, quero muito ficar na Austrália. Eu tô aqui o dia todo, Deus abençoa lá o meu sponsor, o meu visto, que não sei o quê. Você está pensando assim, quero ficar na Austrália pra quê? Quero ficar na Austrália para avançar o reino dos céus? Ou quero ficar na Austrália porque a vida aqui é melhor que a vida no Brasil? Porque é o que eu mais ouço aqui das pessoas, muitas vezes. Tem um pavor do Brasil. Fico bem chateada, porque eu sou apaixonada com o Brasil. Mas qual que é a intenção do seu sonho de ficar aqui na Austrália? Por que você quer ficar aqui? Por que você quer uma família? Por que você quer um ministério? Por que você quer fazer aquilo? Sonde o seu coração. Sonde o seu coração. E aí, todos nós recebemos... Ixi, deu uma pausa aqui. Deixa eu voltar. Me perdi aqui. Todos nós ali no retiro, a gente recebeu algo da parte de Deus. A gente foi reconciliado, como eu disse, a gente abriu mão de pecados, glória a Deus por isso. E nós estamos aqui, encontramos o reino dos céus. Estou transbordante de alegria. E agora? Cara, eu digo para você, agora você tem que entregar tudo. Só entregar os pecados não funciona. Você vai ter que entregar os sonhos também. E tem uma pessoa que entregou os sonhos. Essa pessoa se chama Abraão. Famoso Abraão, pai da fé. Olha o que ele disse aqui, que aconteceu com Abraão em Gênesis 22. Tem um texto muito famoso, né? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E disse-lhe a Abraão. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus disse, tome agora o seu filho, o seu único filho, fruto do seu ventre, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá e ofereça ali um holocausto sobre um dos montes que eu lhe indicarei. Até parece pesado, né? Que Deus falou com Abraão, teu filho, aquele que você ama, o filho da promessa que eu te prometi, que você demorou 100 anos para ter ele, vai lá e sacrifica ele. Pesado, né? Pesado ouvir isso aqui. Mas Abraão imediatamente falou assim, ok. No dia seguinte ele partiu e foi. Partiu, ele não ficou pensando. Ele obedeceu imediatamente. Ele obedeceu tanto. Abraão tinha tanta fé em Deus, que Hebreus 11 vai dizer para a gente que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Então Abraão chega lá, pega o menino, leva ele lá para poder sacrificar ele. E naquele momento, na hora dele levantar a mão para poder matar o menino, Jesus aparece. Aparece aqui um anjo do Senhor. Eu acredito que é uma cristofania aquilo, glória a Deus por isso. Eu acho que ele viu Cristo ali naquele dia. Mas isso é outra história, para outra discussão. Ele fala, não, porque eu vi teu coração. No teu coração, o teu ídolo, não existe um ídolo, na verdade, no teu coração, eu sou Deus. O teu coração, o teu sonho, a tua promessa, não é sobre você, é sobre mim. Então eu posso confiar em você isso aqui. Ele fala, não precisa de matar o menino. Mas muitas vezes, gente, muitas vezes tem sonhos que a gente vai ter, e esse foi o meu caso, que você vai ter que colocar no altar e de fato esse sonho vai ter que morrer. Mas Deus, ele é poderoso demais para fazer até esse sonho ressuscitar, se for o caso. Como eu contei um pouco para vocês ali, quando eu vim para a Austrália a primeira vez, eu vim aqui para viver chamado. Sabe, já estava assim, garantido que eu ia viver chamado aqui, que ia bombar.
Cara, cheguei aqui, tudo foi totalmente oposto daquilo que eu pensei. E foi tão duro, foi tão duro, foi tão duro que meu sonho precisou de morrer por um tempo. Porque eu descobri que, na verdade, no meu ventre existia um grande desejo de me autopromover. Essa é a verdade. E eu estava usando um ministério que é santo, que é a vontade de Deus para isso. Mas nem aquilo que é santo, se o fim é em mim mesma, é bom. E aí eu precisei de deixar o meu sonho morrer. E de fato teve um tempo aqui que eu não queria mais o meu chamado. Eu falei assim, Deus, eu não quero. Eu não quero porque Ele me tirou da Tua presença. Ele me tirou do reino dos céus. Eu não quero. Eu fui Mission Camp 10 dias ali na Jocum. Cara, eu não conseguia nem falar direito. Porque eu não queria viver chamado mais. Eu falei assim, não quero. Eu não quero. Mas Ele corrigiu meu coração, porque eu pus no altar e um dia esse sonho ressuscitou e voltou à vida. E hoje eu estou aqui. Mas esse sonho precisou de morrer um dia. Porque de fato o reino dos céus, ele vai te custar. Vai te custar tudo o que você tem. Mas é uma troca muito justa, é tudo por tudo. E um dia eu estava aqui nessa igreja. Não estava vendo chamado ainda, só estava aqui sentada mesmo. Orando, entregando algo para Deus. Já contei essa história e vou repetir. Isa, se você está vendo isso aqui, eu vou repetir. Porque ela fala comigo que eu repito muito as coisas. Vou repetir de novo. Estava aqui nessa igreja, adorando ao Senhor, entregando aquilo que eu tinha para Ele, que era palpável no meu coração. Era tudo que eu tinha naquele momento. Eu estava quebrada, estava machucada, estava triste, achando que eu tinha desviado, achando que eu tinha perdido, meu Deus, perdido a presença, perdido o chamado. Mas eu tinha perdido a presença, o acesso à presença, o reino dos céus, aquilo que eu queria acima de tudo. Eu tinha perdido. Eu falei, Deus, eu não quero chamado, eu só quero a Tua presença. Eu só quero um pouquinho da Tua presença. Eu estava aqui adorando a Deus, entregando assim o que eu tinha para Ele naquele momento. Eu estava sendo bem sincera. E eu falava com Ele, Deus, eu te amo muito, te amo demais da conta, eu te amo muito. Cara, e nesse dia Deus falou comigo uma coisa que impactou a minha vida. Ele falou assim, Lídia, muito não. Porque eu não te amo muito. Eu te amo tudo. Eu não quero muito de você. De você eu quero tudo. Porque muito para mim não é suficiente. É tudo. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É tudo por tudo. Então o reino dos céus que agora a gente encontrou ali no retiro, foi maravilhoso e foi palpável, vai te custar tudo. E é a melhor coisa que pode acontecer com a sua vida. É tudo por tudo. É tudo por tudo. Espero que um dia eu morra e eu nem vejo meu chamado se cumprido, nem vejo as promessas se cumprindo, talvez os meus filhos, os meus netos. E se não tiver filhos, amém também, porque a Bíblia fala que os filhos da solitária são mais numerosos do que a da casada. Filhos espirituais que vão continuar, glória a Deus por isso. Eu só quero viver a presença de Deus. Então o acesso à presença de Deus vai te custar tudo. Porque não vai passar esse fogo, vai passar essa chama. Vamos lá de outro retiro. Mas se você hoje aproveitar esse êxtase e se entregar para Deus, assim, Deus, amém, toma tudo. Som do teu coração, vê os teus sonhos, sonhos bons, sonhos maravilhosos, e redefina isso. Assim, Deus, e aí? Aonde que está apontando? Está apontando para o Senhor? Amém, glória a Deus, esse sonho é bom. Está apontando para mim mesmo? Redefina isso, redefina seus conceitos, redefina suas prioridades, redefina suas motivações. Sonde as suas motivações. Não adianta querer ver chamado para você querer aparecer. Não adianta. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. E se talvez você está vendo resultados com motivações erradas, também não se sinta validado pelos resultados. Porque os resultados não dizem nada. O que vai dizer mesmo é o dia que Cristo aparecer aqui e você entrar para o reino dos céus. A gente tem que ser movido por aquilo que está no céu. Por aquilo que é mais alto do que a gente mesmo. Porque não adianta eu querer viver uma glória aqui nessa terra e chegar no céu e ouvir dele que eu nem te conheço. Nem te conheço. A gente tem que ter o nosso coração centrado e de fato matar essa raiz de idolatria dentro da gente. Do meu próprio ventre. O que está no teu ventre hoje? Quais são os sonhos que você precisa de entregar para Deus? E a ponto de falar assim, se precisar de matar esse sonho, Deus mata. Mas não me tira da tua presença. Moisés entendeu isso. Ele falou assim, Deus, sem a tua presença eu nem entro na terra prometida. Sem ti eu nem vou. Ele entendeu que a promessa não valia nada sem o dono da promessa. E então, gente, para finalizar. 1 Coríntios 2:9 vai dizer assim. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiram ao coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o obedecem. Porque amor é obediência. Amor não é só um sentimento. Amor vai demandar de você obediência. E é obediência total. E esse é o primeiro grande mandamento.
primeiro, quando fala de primeiro grande mandamento, significa primeiro no tempo, ou lugar, ou em alguma sucessão de coisas. Primeiro na posição. Dar apenas uma certa atenção ou valor para Deus não é o suficiente. Ele quer da gente atenção total. Ele pede da gente amor total. E é só por causa que Ele está dando amor total pra gente. Não é porque Ele é um Deus exigente, não é porque Ele precisa da tua adoração. É porque Ele sabe que se Ele estiver no local certo no teu coração, as coisas boas, os pensamentos de bem e não de mal que Ele tem para sua vida vão poder vir. E você não vai perder Ele. Porque a sua vida é preciosa demais para Ele. Ele precisa estar nesse local para garantir que você encontre com Ele no final da sua vida. É por isso que você tem que colocar Ele nesse local de primazia na sua vida. Acima de tudo, acima dos seus sonhos, acima do seu chamado, acima da sua família. Porque se Ele estiver lá na sua família, você aprende a amar a tua família, a honrar a tua família. Porque se Deus está abaixo da tua família, no dia que tu tiver um casamento, tu vai ficar com você mesmo. Mas se Deus está acima do teu casamento, o dia que tu tiver uma crise no teu casamento, porque isso pode acontecer, você vai falar assim, ok, não tá bom aqui, mas eu tenho um compromisso maior, que é com Deus. Aí você permanece nesse local, e o teu casamento encontra felicidade, o teu casamento é próspero, o teu casamento encontra até o fim da vida, porque você permaneceu conectado ao dono do chamado. Então, gente, a minha oração hoje é que os meninos vão subir aqui, elas estão aqui, vão cantar. E eu queria mesmo que você sondasse o seu coração, sondasse e receber as suas motivações, sabe? O que está no teu coração? Qual que é o tudo que Deus está te pedindo hoje? Qual que é o tudo? Qual que é tudo que Deus está te pedindo no dia de hoje? E faça como Abraão, sabe? Sejam obedientes. Coloquem no altar. Se esse sonho precisar de morrer por um tempo, amém. Deus, Ele é poderoso o suficiente para ressuscitar esse sonho na hora certa. Em nome do Senhor Jesus. Vamos levantar, a gente vai estar orando aqui. Eu de fato queria mesmo que vocês sondassem o coração de vocês e não deixassem passar esse fogo, esse derramar, essa glória que vivemos ali no retiro. Foi maravilhoso, sabe? Foi palpável. Deus se moveu, Ele se entregou. E o acesso à glória de Deus, ele tem que gerar uma resposta no nosso coração. Encontrei o reino dos céus. E agora? Cara, agora é a hora de você entregar tudo para Ele. Porque até para entregar tudo para Ele, você precisa dele. Você não consegue entregar tudo para Ele se você não tiver o Espírito Santo. É Ele que te capacita a fazer essa entrega. É Ele que te capacita a chegar nesse local. É Ele que te capacita a ir para aquele local que Deus mandou entregar o seu sonho como uma oferta. É Ele que te capacita a fazer essas renúncias. É Ele que te capacita a viver sonhos maiores do que a sua cabeça pode pensar. É Ele que te capacita a obedecer. Não desperdicem a glória de Deus. Não desperdicem o acesso que nós temos ao reino dos céus. Vamos adorar em nome do Senhor Jesus.